Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo ao Entre Linhas da Fé. Eu sou o pastor Clayton e esse canal tem como objetivo encontrar nas entrelinhas do texto bíblico respostas para um mundo cada vez mais carente de afeto, de esperança, de solidariedade e de fé. E se por acaso essa reflexão abençoar a sua vida, compartilhe com outras pessoas e considere se inscrever no canal também, tá bom? Te agradeço muito por isso. Vamos então ao texto? Eu queria ler com você um texto no Evangelho de João, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 13. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina, um tanque, que em hebraico se chama Betesda, com 5 pórticos. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor se lavava de vez em quando nessa piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água fora agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem doente havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era um sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado: É sábado e não te é permitido carregar o leito. Ele respondeu: Aquele que me curou disse: Toma teu leito e anda. Eles perguntaram: Quem foi o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Essa reflexão, eu gosto muito de dar títulos para as minhas mensagens, para as minhas reflexões, e para essa eu dei um título bastante, que eu considero bastante curioso. De frente para o milagre, de costas para Jesus. E eu gostaria de começar essa reflexão trazendo duas informações que são fundamentais sobre esse texto, que às vezes a gente não atenta muito ou não aprende. Essa primeira informação importante é que esse homem não era paralítico. O texto diz que ali havia, assim, cegos, coxos e paralíticos, mas esse homem era um enfermo, um doente. O termo original fala de fraqueza, um homem fraco. Esse homem tinha alguma fraqueza que o impedia de andar bem, de se locomover bem, tanto que ele tenta, sim, chegar no poço, mas alguém chega antes dele. Então, essa é a primeira informação que precisa ser dada. Não se trata da cura de um paralítico, mas da cura de um doente, um enfermo. Não sabemos a doença dele. E a segunda informação é que essa tradição de que um anjo do Senhor descia e movia as águas, e o primeiro que entrasse na água era curado, ela tem muitas discussões. Você vai verificar que em algumas Bíblias essa passagem aparece entre colchetes. Em outras, aparece, como na Bíblia de Jerusalém, que eu estou usando, aparece uma explicação de que em alguns textos mais antigos esse verso, essa parte não aparece, de um anjo do Senhor que desce para agitar a água, e o primeiro que entrar depois do borbulhar da água é curado. Então há uma controvérsia em relação a isso. Por outro lado, algumas pessoas tentaram dar uma resposta meio científica, dizendo que o lençol freático para essa água desse poço, de vez em quando ele era invadido pela água do mar, né? E que essa água que vinha trazia iodo, e quando havia um borbulhar muito forte dessa água que vinha do mar, trazia ali, fazia a água desse poço se agitar e trazia iodo. E como naquela época muita gente tinha doença de pele por causa do calor do Oriente Médio, e a lepra era uma doença muito conhecida na época, você vê questões com a lepra o tempo todo no texto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, então você vai verificar ali que parece alguém quis dar uma explicação um pouco mais científica, dizendo que alguém, um dia, depois de um borbulhar dessa água, isto é, pelo lençol freático havia uma mistura de água do mar com essa água doce, e essa água do mar teria trazido iodo, e alguém com uma doença de pele entrou, estava se banhando ali nesse tanque,
E depois de sair dali, o iodo acabou curando a doença dessa pessoa e construiu-se uma tradição religiosa em cima de algo que realmente aconteceu, via iodo. Mas aí constrói-se religião em cima, um anjo do Senhor desce e tal. Esse termo anjo do Senhor é muito usado no Antigo Testamento para mostrar alguns momentos de teofania, né, em que a presença de Deus estaria sendo manifestada no meio de alguém, na história de alguém. De toda sorte, no que me interessa para essas entrelinhas, eu não estou com foco hoje na questão de literalmente ler, crendo que um anjo do Senhor, vez por outra, desce para se banhar, para se lavar num tanque, e que depois desse borbulhar da água, o primeiro que entrar é curado. Então não estou olhando nem para isso literalmente e nem preocupado com a questão de tentar explicar cientificamente o fenômeno. Por quê? Porque eu acho que que a grande potência, aquilo que a gente tem de buscar nas entrelinhas desse texto, que é até o intuito do canal, é encontrar coisas que não estão aí, não estão nessa tradição, nessa possível tradição religiosa de um anjo do Senhor descer para agitar a água, né? Não está na possível explicação científica. Eu enxergo nesse texto uma possibilidade muito interessante. Jesus passa por esse lugar. Esse era um lugar de gente muito sofrida, de muita gente doente, de muita gente carente de uma cura, carente realmente de um refrigério para a sua dor, para a sua enfermidade. E Jesus passou ali. E Jesus não curou essas pessoas. E aí a gente pergunta, tanta gente doente, por que Jesus não deu atenção para essas pessoas? Não é que Jesus não deu atenção para essas pessoas, é que essas pessoas não tinham atenção a dar a Jesus, já que elas tinham de ficar de olho no tanque, esperando avidamente, ansiosamente, pelo mover das águas. Porque quem entrasse primeiro depois da água movida, movimentada, seria curado pela tradição religiosa. Então eles não estavam preocupados com quem passava ali e, portanto, não viram Jesus, não deram atenção. Então não adianta Jesus passar pelos nossos momentos de vale, pelos nossos momentos de doença, de desespero, de falta de esperança, se a gente estiver de costas para ele. E essas pessoas estavam de costas para Jesus porque estavam de frente para a possibilidade do milagre. Estavam de frente para a tradição religiosa que esperava no agitar das águas um milagre. O milagre estava passando às costas. Jesus estava passando às costas. Mas as pessoas não estavam nem aí, porque estavam atentas para a tradição religiosa. Mas tinha alguém lá que não tinha condições de estar mais atento ao mover das águas. Por quê? Porque havia 38 anos que ele estava ali. Ele não tinha a menor condição e a menor esperança de que ele poderia ser o primeiro, com a fraqueza que tinha, o primeiro a entrar na água agitada e receber a tal cura que a tradição religiosa pregava. E Jesus chega, ninguém está atentando para Jesus. Mas como esse homem não está mais atentando para a tradição religiosa e para o milagre que essa tradição poderia trazer, este homem estava à disposição de um encontro com Jesus. E Jesus chega nele e diz bem claramente: você quer ser curado? E esse homem estranhamente diz: Senhor, eu não tenho quem me coloque no tanque quando a água é agitada, não tem como eu ser curado. E eu gosto de olhar para essas entrelinhas para algumas coisas. A primeira questão é a falta de solidariedade, de empatia, de amor ao próximo. Esse homem provavelmente era o mais longevo nesse lugar. 38 anos esperando. Talvez tivessem pessoas ali há um ano, há 5, há um mês, há uma semana. E todas essas pessoas, elas estavam preocupadas consigo mesmas, estavam atrás do milagre que a tradição religiosa poderia lhes trazer, sem atentar para aquele homem que estava ali havia 38 anos. Então, para o homem, uma total falta de esperança, para as outras pessoas, uma total falta de solidariedade. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Milagre pouco, a minha cura primeiro. A cura do meu familiar primeiro. Se tem pouco, que seja para mim, que não seja para o outro. Ah, mas ele está há 38 anos aí. Cada um com seus problemas, como a gente diz nos dias de hoje, não é? Então, uma falta de solidariedade, uma falta de empatia, uma falta de bom senso para ao menos falar, poxa, a gente chegou agora. Esse homem está aí há 38 anos. Quando agitar a água, vamos pelo menos liberá-lo, vamos colocar esse homem na água, seguindo, crendo ou não nessa tradição. Estou dizendo sobre solidariedade, estou falando sobre o próximo. Estou falando sobre esperança, um reavivar de esperança que estava morta, mortificada, porque ele não tinha mais nenhuma esperança de que ele poderia ser o primeiro a entrar naquela água. E aí Jesus
traz aquele homem a uma realidade. Eu não estou falando sobre a religião, eu não estou falando sobre a tradição, eu estou perguntando se você quer ser curado. Então Jesus pergunta: você quer ser curado? Esse homem lança a mão de religião, lança a mão de tradição para explicar que não conseguiria, porque a religião e a tradição não o curaria. E não o curaria mesmo, a tradição não vai curar, a religião não vai curar. E aí esse homem fala isso, e eu não consigo, ninguém vai me colocar. Eu não tenho forças, quando eu tento, chega outro e desce as águas primeiro. Eu não consigo chegar lá. Jesus fala: levanta, rapaz, levanta, pega o teu leito e anda. Um homem que tinha uma fraqueza e que provavelmente ia ter muita dificuldade para carregar aquelas tralhas de mendicância, aquela coberta velha, alguma bengala, não sei. Mas esse homem, fico pensando nas entrelinhas. Ninguém está olhando. Está todo mundo olhando para a tradição religiosa. Está todo mundo esperando esse milagre que vem dali do anjo do Senhor que pode agitar essa água. E esse homem vem e me fala: levanta, toma o teu leito e anda. Me pergunta se eu quero ser curado. Ora, fico pensando eu aqui nas entrelinhas desse texto. A religião não ia dar nada a ele. Ele não tinha nada a ganhar, porque ele seria o último a entrar na água ali. E com Jesus, ele não tinha nada a perder. Então, com a religião, ele não tem nada a ganhar. Com Jesus ele não tem nada a perder. Vou firmar minhas pernas, quem sabe? Firma as pernas, se coloca em pé, sente o vigor físico, sente a saúde de volta, pega tudo e anda. E começa a andar. E enquanto esse homem vai andando, os religiosos o encontram. Eu acho fantástica essa parte. Porque um homem que esteve 38 anos doente, quando visto carregando seus trapos de imundícia ali, aquelas coisas de mendicância mesmo, sujeira, já estava ali há muito tempo deitado no chão, no meio desse monte de trapo, ao invés de haver uma alegria, uma empolgação, uma felicidade da parte desses religiosos, sabe o que eles fazem? Eles falam: não, você não pode, hoje é sábado, você não pode carregar essas coisas. Eles não atentaram para quem era. Peraí, ao invés de falar: cara, você ficou 38 anos ali, a gente te conhece, a gente sabe da tua enfermidade, você está em pé, com vigor, está bem de saúde, que bênção, que glória, nada. Hoje é sábado, hoje não é dia de trabalhar. Eles atentaram para a religião, eles puxaram para o dogma, para a doutrina, para matar de novo quem Jesus tinha vivificado. Queriam matar de novo. Ele disse: olha, o homem que me curou me falou para levantar e pegar o meu leito e andar. Né? Então, você não vê esse homem voltando atrás também, não. Ele disse: quem me curou mandou que eu me levantasse e carregasse o meu leito e andasse. E aí eles rapidamente: quem que te mandou carregar o leito e andar num sábado? Quem que mandou? E ele diz: não sei. Ele não conhecia, ele não sabia quem era Jesus. E saiu andando, cabeça erguida, vigor físico, saúde renovada, vida nova, novos projetos, novas coisas. E os religiosos? Os religiosos não conseguiram ver Jesus, porque o texto termina dizendo que Jesus se embrenhou no meio da multidão. E aqueles que se apegam demais à tradição, demais à religião, demais ao dogma, demais à doutrina, a ponto de não enxergar o que de humano foi feito ali. Um homem que havia 38 anos não levantava direito, não andava direito e sofria com a doença, estava ali em pleno vigor, mas isso não foi enxergado. Porque religioso não enxerga isso. Religioso não enxerga o seu erro. Se você está contra a doutrina, contra a tradição, mas não consegue ver que você está vivo de novo, isso até incomoda religioso. Você está vivo de novo. E esse homem vivo de novo levantou a cabeça e falou: não sei, mas ele me mandou pegar o leito, levantar, pegar o leito e andar. E eu levantei, peguei o leito e eu vou andando, senhores. Eu vou andando. Quanto aos religiosos, perderam Jesus de vista. Por quê? Porque Jesus está no meio do povo, mas o religioso não vê. E por que não vê? Porque está de frente para o milagre, mas de costas para Jesus. Eu espero que essa reflexão tenha abençoado a sua vida e, se assim o fez, compartilhe com outras pessoas.
mande para pessoas que você quer que ouçam também essa reflexão e se inscreva no canal, deixe o seu like, tá bom? Isso é importante para o canal que está apenas começando. E eu te agradeço muito por isso. Que Deus te abençoe e até a próxima.